Olá, queridos catequizandos de nossa paróquia. Juntamente com o matrimônio, o sacramento da ordem que veremos hoje é chamado de sacramento do serviço. Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino que eu sonhava e era a minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar por muita gente que não tem uma família, um grande amor ou mesmo um lar. Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça do amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus, te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida. Quem é batizado e confirmado, ou seja, crismado, também pode assumir um serviço especial, pondo seu coração e seu ser a serviço de Deus. Isso acontece mediante os sacramentos da ordem e do matrimônio. Por isso, eles são chamados de sacramentos do serviço, da comunhão e da missão, pois conferem uma graça especial para uma missão particular da Igreja. Na edificação do povo de Deus, a ordem contribui em especial para a comunhão eclesial, para a salvação dos outros. A ordem é o sacramento por meio do qual a missão de Jesus Cristo é confiada a seus apóstolos e continua a ser exercida na Igreja até os fins dos tempos. Nela, quem é ordenado recebe o dom do Espírito Santo, concedido por Cristo pelo bispo e que lhe dá autoridade sagrada.
Nele, o sacerdote continua sobre a terra a obra redentora de Cristo, como nos afirma São João Maria Vianney. Chama-se ordem este sacramento, pois indica um corpo eclesial, do qual se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, chamada ordenação, que por um particular dom do Espírito Santo permite exercer um poder sagrado em nome de Jesus Cristo e com a autoridade dele para o serviço do povo de Deus. Compõe-se de 3 graus que são insubstituíveis para a estrutura da Igreja: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Sobre o diaconato, antes de falarmos de diaconato em si, que é o 3º grau da ordem, vale ressaltar que temos 2 tipos de diáconos. O diácono, que pode ser tanto aquele que se prepara para ser padre, são chamados diáconos transitórios, como também pode ser aqueles que não estão no caminho para ser padres, que são geralmente homens casados e com intensa vida de igreja, que são chamados diáconos permanentes. Tanto um como o outro receberam o sacramento da ordem e exercem funções importantes desde a igreja primitiva. Diácono Anderson, fala por nós então, para os nossos catequizandos, né? Você, no caso, o seu diaconato é transitório ou é permanente? No meu caso, o diaconato é um diaconato transitório. Eu estou a caminho para ser padre, né? Depois de um tempo, me prepararei novamente para outra ordenação, a ordenação de padre, de sacerdote, presbítero da igreja. Onde encontramos o fundamento bíblico para o diaconato? Nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, em que o povo discutia. Não estava certo que nós descuidamos da palavra de Deus, assim acreditavam os apóstolos, para servir as mesas. O crescimento das comunidades gerava tensões e certos conflitos internos. Muitos pobres não estavam sendo bem atendidos. Então os 12 apóstolos convocaram uma assembleia e apresentaram uma solução concreta: descentralizar os serviços escolhendo novos ministros. A comunidade aderiu a essa ideia, realizando uma eleição, onde os 12 confirmaram outros eleitos, mediante a imposição das mãos. Surge assim uma nova organização da comunidade, chamado grupo dos 7 diáconos. Assim, percebemos que a principal função do diácono é ajudar e servir o povo de Deus. E aí está a sua beleza: ajudar a servir na obediência aos bispos e padres. Por isso, o diácono não é um sacerdote, não é um padre, não é um presbítero, mas desempenha importante papel nas comunidades eclesiais. Olha, aqui na nossa comunidade, as comunidades andam dizendo assim: eu fui na missa do diácono. É a missa do diácono mesmo? Não. Não, o diácono faz a celebração. Por isso, ela tem a sua importância, porque nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia do mesmo modo, mas o diácono não consagra, não faz a consagração do pão e do vinho. Na ordenação de um diácono, são impostas mãos não para o sacerdócio, mas para o serviço. Neste caso, apenas o bispo impõe as mãos sobre aquele que vai ser ordenado, num sinal de que o diácono está diretamente ligado a ele. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir o matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho, pregar, presidir funerais, consagrar-se aos diversos serviços de caridade, além de batizar os catecúmenos. Portanto, vale ressaltar: os diáconos não celebram missa, pois, como dissemos, não somos ainda sacerdotes, apenas ajudamos na preparação e na liturgia. O diácono também não pode dar a unção dos enfermos, nem mesmo ouvir as confissões, mas pode dar conselhos, atendimento ao povo em geral.
Importante ressaltar que, uma vez ordenados, os diáconos não podem mais se casar. No caso dos diáconos permanentes, que já são casados, se ficarem viúvos, eles têm a opção também de permanecerem diáconos ou se candidatarem ao sacerdócio, mesmo que em idade avançada. Dessa forma, nós percebemos que os grandes pilares do ministério diaconal são a palavra, a caridade e o serviço, a comunidade. O diácono está a serviço da comunidade. Então, o segundo grau da ordem é chamado presbiterato, né? Também tem outros nomes, a vocação do padre, do presbítero, do sacerdócio. E quando nós falamos de vocação, de chamado, é um chamado de Deus. Então, não sou eu que escolhi ser padre, não é o diácono Anderson que escolheu ser diácono e futuramente padre, mas a gente se sente chamado por Deus. Chamado por Deus para quê? Para servir o povo. Na carta aos Hebreus, vai dizer que o sacerdote, ele é tirado do meio do povo para servir o povo. Então, eu como padre, me consagrei para servir o povo. E a gente se pergunta, né, de que forma o padre ele serve o povo? Né? Quando a gente fala de serviço na vida da igreja, muitas são as formas de servir. Então o padre, ele serve o povo, ele serve a comunidade de algumas formas específicas. Então o primeiro modo que eu devo servir bem a comunidade é através dos sacramentos. Eu vou servir bem a comunidade, eu sirvo bem a comunidade aqui de Bueno Brandão, a Paróquia Bom Jesus, através dos sacramentos, do batismo, da celebração da Santa Eucaristia, dos casamentos, do ouvir as confissões, da unção dos enfermos. Então, através dos sacramentos, eu estou servindo a comunidade. Outra forma do padre servir a comunidade é através da catequese. Na comunidade, o padre deve ser o primeiro catequista, através do anúncio da palavra, da transmissão da fé, do ensino da fé, da correção daqueles que se desviaram da fé. E uma terceira forma que o padre ele serve a comunidade é através do pastoreio, do cuidado do povo de Deus. O bispo confiou esse povo ao padre. Você aqui da nossa comunidade, você catequizando, talvez não se lembre, né? Mas os mais adultos se lembram. No dia que o bispo dá posse ao pároco da paróquia, ele confere esse povo ao pároco para que ele possa cuidar desse povo como pastor. E como que o padre ele deve cuidar do povo como pastor? Do mesmo jeito que Jesus cuidou do seu povo, né? Lá quando Jesus diz que ele é um bom pastor, ele vai dizer que o pastor é aquele que conhece as ovelhas, é aquele que cuida, é aquele que oferece o necessário para que as ovelhas possam viver. Então, o padre tem, se a gente pode dizer, essas três funções de servir a comunidade. Através dos sacramentos, através da catequese e através do cuidado de pastor. E no caso do padre, do sacerdote, do presbítero, como diácono transitório, o padre também não é alguém que um dia vai se casar. Ele recebeu o sacramento da ordem para ser padre a vida inteira. Então o padre vai ser padre a vida inteira. Daí você pode estar se perguntando, né, querido catequizando, queridos familiares. Ah, padre, eu já ouvi falar de um padre que deixou o sacerdócio. Ele não é padre mais? Não, ele continua sendo padre. Ele só não exerce o ministério, porque ele recebeu um sacramento que é para a vida inteira. Padre, já que nós estamos falando de diaconato, presbiterato, a gente podia avançar um pouco mais. Falar sobre o episcopado, já que Jesus deixa a missão para os apóstolos e hoje os bispos são os nossos apóstolos, não é, padre? Nós somos cooperadores do bispo, né?
o bispo deve ser aquele que deve guardar a transmissão da fé, em primeiro lugar, não é mesmo? Então, como que faz o padre ser bispo? Como que se dá isso? A gente pode, o catequizando, os familiares podem estar perguntando, como que faz o bispo, o padre ser bispo? Nem todo padre ele vai se tornar bispo, porque nós acreditamos, pela fé, que o episcopado é também uma vocação, um chamado de Deus. Então não é todo padre que tem vocação para o episcopado, né? O episcopado é um chamado também de Deus. Os bispos são chamados por Deus pela ação do Espírito Santo. Nós acreditamos que eles são escolhidos entre os padres. E falando então em vocação episcopal, né, enriquece muito a nossa catequese aqui, a gente ouvir uma palavrinha do nosso bispo, né? Nós temos esse privilégio de contar com a palavrinha do nosso bispo. O catequizando aí sabe qual é o nosso bispo? É o Dom José Luiz Magela Delgado, que é o arcebispo de Pouso Alegre, que é o bispo da nossa igreja particular. Então, Dom Magela, fala um pouquinho para os nossos catequizandos, para os seus familiares, quem é o bispo? O bispo é um sacerdote que recebe a plenitude do sacramento da ordem. O bispo, ele é o sucessor dos apóstolos de Jesus Cristo. Com o Papa e sob a autoridade do Papa, anunciam e evangelizam Jesus Cristo, levando a obra de Jesus ao mundo, fazendo presente a obra de Jesus no mundo. Pelo sacramento da ordem, o bispo recebe uma missão, que nós falamos que é o munus. Qual é a missão? É uma tríplice missão. É a missão de ensinar, santificar e pastorear, governar. Esta é a missão do bispo. O bispo, ele tem a missão de ser um pontífice. O que é isso? Construtor de pontes. O bispo tem a missão de criar a unidade na sua arquidiocese, na sua diocese, a unidade da igreja. Ele recebe do Espírito Santo de Deus esta graça de também dar continuidade à missão com novos presbíteros. O bispo, ele ordena o sacerdote a pedido da igreja. Os padres são os colaboradores do bispo. Os bispos reunidos, eles ordenam um outro bispo. E assim a sucessão apostólica vai acontecendo na igreja. O bispo tem a missão de ser um homem de Deus. Por quê? Porque ele tem o ministério de ser esta paternidade de Deus, a bondade de Deus, a ternura de Deus e, sobretudo, a ação de Jesus Cristo no mundo. Ao bispo é concedido uma igreja particular. E essa igreja particular, o bispo tem a missão de mantê-la sempre viva, unida nas suas comunidades paroquiais, unida com toda a igreja do mundo inteiro. O bispo é um cristão que recebeu no batismo a graça de ser um seguidor de Jesus. E assim ele vai viver. Que a ordenação episcopal seja para todo bispo um serviço à Igreja de Jesus Cristo. Ser bispo é uma missão e é viver a paternidade de Deus no mundo de hoje. Padre, nós acabamos de ouvir Dom Magela, mas nós podemos perguntar, e o nosso Papa Francisco, onde que fica em tudo isso? Ele é um bispo também? O Papa, ele é um bispo, mas um bispo que ocupa na igreja
uma função específica. Ele é o bispo de Roma. E o bispo de Roma sempre vai ser papa. E no caso nosso, nós temos 2 papas, né? Como diferenciar isso? Então, o Papa Bento XVI, ele renunciou ao cargo de bispo de Roma. Ele renunciou. Então, ele continua sendo o Papa emérito, porque ele foi Papa. Então, como os bispos também, quando deixam a diocese, se tornam bispos eméritos. Então, o Papa Bento XVI, nós chamamos ele de Papa emérito. Ou seja, num linguajar popular, é um Papa aposentado. Como a gente tem bispos eméritos, que são bispos já aposentados, párocos eméritos, né, que são padres que já estão aposentados da função. O senhor também poderia contar também para os catequistas e os seus familiares como se dá a eleição do Papa? Né? Como que acontece? Que processo que se faz? Quando o Papa ele renuncia, como foi o caso do Papa Bento XVI, ou ele acaba falecendo, a Igreja então reúne os cardeais do mundo todo, e esses cardeais então participam de uma reunião chamada conclave, onde eles votam para eleger um novo Papa. Então são os cardeais que votam para eleger um novo Papa. Após muita oração, eles ficam às vezes dias rezando para eleger um novo Papa para a Igreja. Neste caso, é uma eleição também que nós acreditamos que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Para quê? Para que aquele que vai ocupar a cátedra de São Pedro, lá a cadeira de São Pedro, ou vai ocupar a diocese de Roma, possa então conduzir a Igreja através da ação do Espírito Santo. Padre, mas caso tenha alguém lá em casa desejando ser padre, né, querendo caminhar esse processo, esse itinerário nosso, o que ele deve fazer? Então, certa vez, quando eu vivia lá na nossa igreja irmã do Marajó, eu disse para um menino assim, você não quer ser padre? Ele falou assim, padre, acho que ser padre eu não quero não, mas eu queria ser papa. Eu queria ser papa. Mas então como é que faz essa caminhada para ser papa? Ou para ser padre, né? Primeiro, a gente tem que ter consciência que ser padre é um chamado de Deus. A gente não nasce sabendo ou até querendo ser padre, né? A gente acredita no chamado de Deus, como ninguém nasce já sabendo que vai casar, que vai ter família, que nasceu para vocação matrimonial. É um chamado de Deus, é uma vocação. Então, se você, ao longo da sua vida, você sentiu uma vontade de ser padre ou tem curiosidade, então a descoberta é feita ao longo da vida. Uns têm vontade já desde criança, outros mais velhos, né? Você sentiu a vontade, quais são os passos? Então, o que você deve fazer? Você procura o padre da sua comunidade, o sacerdote, aqui no caso, eu ou o diácono Anderson, né? Para que você seja orientado. Então, nós vamos orientar você a conhecer o nosso seminário. No nosso caso aqui, o Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre. Né? Padre, mas eu quero conhecer outros estilos de vida de padre. Tem outras congregações também que formam padres. Então você vai ser encaminhado, você vai fazer encontros vocacionais, né? Hoje a gente vê muito falar de testes vocacionais. No nosso caso a gente faz encontros vocacionais. Depois dos encontros vocacionais, se você ainda continuar com essa vontade, continuar se sentindo chamado por Deus, então você é convidado a entrar no seminário. Precisa ter idade para fazer esses encontros? Os encontros vocacionais, cada seminário tem um tipo de orientação, mas os adolescentes já costumam fazer os encontros vocacionais. Adolescentes que estão fazendo o ensino médio, né, já costumam fazer os encontros vocacionais. Antigamente, né,
né? Era crianças que iam para os encontros vocacionais e até entravam no seminário. Hoje é pedido que o adolescente já tenha concluído o ensino médio para entrar no seminário, né? Inclusive no nosso seminário de Pouso Alegre tem os encontros mistos, né, Padre? Para homem e mulher, É isso. exatamente. Para discernir também a questão da menina de ser religiosa, né? Ser freira também. Sim, sim, com certeza. E a pergunta que se faz muitas vezes é assim: ah, padre, fiz os encontros vocacionais, quero entrar no seminário, mas eu não tenho certeza se eu vou ser padre, eu não tenho segurança. Entrar no seminário, Diácono Anderson, significa que já tem que ter certeza que vai ser padre? Não, é um processo, né? E é no seminário que a gente vai descobrindo, vai sentindo os sinais que Deus vai nos apresentando e assim a gente vai confirmando nossa vocação. Inclusive, eu quando entrei no seminário, no ano de 1998, há um longo tempo atrás, eu disse para minha família, para os meus pais na época, falei assim, estou indo para o seminário, não significa que eu vou ser padre, né? As famílias então precisam compreender também que é um processo de discernimento. Se a gente comparar, é como um período para o casamento, não tem o tempo do namoro, do noivado, e depois do casamento, para padre também é a mesma coisa, não é, Diácono? Só muda os nomes. Só muda os nomes. A gente faz um namoro, faz um noivado, até o dia do casamento, que é a ordenação, no caso, né? Então, eu espero que você que está nos assistindo, né, que você não tenha medo de refletir sobre a sua vocação, né? Não quer dizer que você que está aí, que você tem que casar, que você tem que ter uma família, que você tem que ter filhos. Depende para que Deus está te chamando, né? Na vida, todas as vocações devem levar a todos nós a viver a santidade. O objetivo final é esse, é a gente ser santo. Alguns vão ser santos na vida matrimonial, outros vão ser santos vivendo às vezes solteiros, outros vão ser santos vivendo o sacramento da ordem, sendo padres, né? Então, cada um de nós, outros vão ser santos vivendo a vida religiosa. Então, a vocação, ela deve nos conduzir à santidade. Então, que você não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de se questionar: para que Deus me chamou? Qual é a vocação que eu devo seguir? Você deve seguir a vocação na qual você possa amar mais. Então, eu, Diácono Anderson, que logo, se Deus quiser, vai se tornar padre, nós acreditamos que eu sou padre, ele vai se tornar padre, porque a gente acredita que a gente pode viver o amor de Deus melhor como padres, né? Você também deve se questionar: onde que você pode viver melhor o amor de Deus? É vivendo o santo matrimônio, é vivendo na vida religiosa, é vivendo, né, sendo chamado e é vivendo o sacramento da ordem. Então, cada um de nós é chamado a viver a sua vocação. E quando nós ouvimos nossa vocação e colocamos tudo isso em prática que o senhor falou, a gente vai ser feliz, realizado, né? Vocação acertada é certeza de uma vida feliz. Então, desejamos que você e a sua família tenham aproveitado esse encontro, né? Que tenha ajudado você a entender esse sacramento da ordem, né? E se ficou alguma dificuldade, alguma coisa que você não entendeu também, nós nos colocamos à disposição para estar dialogando com você, querido familiar, querido catequizando. Nosso abraço a você, a sua família, e Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Do teu coração, e teu nome eu irei proclamar, e enquanto viver falarei do teu reino. E no coração da humanidade quero estar semeando o amor, ensinando